Eu sou a professora Anete Mecenas. Vamos falar sobre os critérios de Tanner? Os critérios de Tanner foram desenvolvidos por um pesquisador britânico, James Tanner, em 1960. Esses critérios, eles são baseados no desenvolvimento na puberdade da maturação sexual. E a gente tem um perfil diferente tanto para homem quanto para mulher. Então, Tanner desenvolveu 5 estágios, tanto para a menina quanto para o menino. No estágio 1, a gente mantém aquelas características sexuais da criança. É um estágio em que não tem alteração. O que Tanner está falando que altera e que ocorre modificações? Na mama, nas genitálias e, por exemplo, nos pelos, no crescimento dos pelos, por exemplo, na própria genitália. Dessa forma, o que Tanner observa? No estágio 1, não tem nenhuma alteração, mantém as características de criança. Já no estágio 2, para o menino, a gente já começa a observar o crescimento de pelos mais finos. Pode ter um aumento ou não, né, do comprimento do pênis e um leve aumento, por exemplo, do testículo. Já no estágio 3, a gente já observa um aumento dos pelos pubianos no menino, um aumento dos pelos pubianos na menina e a gente começa a observar uma diferença do mamilo para a areola. No estágio 4, a gente já tem tomado os pelos pubianos e a gente observa um aumento do comprimento do pênis, tanto do comprimento quanto do diâmetro nos meninos. E nas meninas, a gente já observa uma mama com um volume maior, maior distribuição de pelos na genitália, e a gente observa uma mama com volume maior e uma areola já com uma diferença de coloração e volume. A gente observa no estágio 5, que é o estágio final, um desenvolvimento, né, de uma genitália tanto masculina e feminina adulta, assim como a própria mama. Então, a partir daí, a gente observa já pelos, né, que pegam no menino ali na coxa e um desenvolvimento de pelo pubiano característico do adulto. Por que usar esses critérios? Primeiro, para observar e monitorar possíveis, né, alterações de distúrbios endócrinos, que eu posso ter um atraso puberal, eu posso ter uma puberdade precoce por conta de um hipogonadismo, né, por conta de alterações, que é a própria síndrome de Tanner, assim como também para a educação sexual. Uma vez que eu sei a maturação sexual desta criança, deste adolescente, eu consigo entender também os aspectos que estão relacionados ao desenvolvimento de doenças sexuais, a questão do início à vida sexual precoce. Então, isso pode ser trabalhado em programas na escola, em programas sociais, de forma que minimize os riscos, né, à saúde desse adolescente. Esse olhar precisa ser muito atencioso, tanto quanto os professores na escola, quanto para os pais, quanto para projetos, né, que possam ser desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Então, os critérios de Tanner não é apenas para uma questão hormonal e o desenvolvimento de maturação sexual. Ele também é importante para a educação e saúde. Ele também é importante para a educação e para o entendimento dos pais e o desenvolvimento dessa criança em relação à maturação sexual. Então, esse acompanhamento traz dados também para a resposta hormonal, para os riscos, né, de atraso puberal, para a questão, né, de uma puberdade precoce e quais são os efeitos disso no crescimento e no desenvolvimento dessa menina e desse menino, o entendimento do ciclo menstrual, da menarca, que também é um dado interessante dessa resposta metabólica e dessa maturação sexual para o nutricionista, até para ele entender as necessidades de vitaminas, minerais, proteínas, a necessidade de nutrientes que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. Esse olhar atencioso do profissional de nutrição precisa perpassar para a maturação sexual. De forma como a gente já viu, essa maturação tem um aspecto e tem uma influência direta também na composição corporal. Então, é fundamental o nutricionista ter essa atenção.